Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é Simone da Livraria Letras e Cultura. Como bem vocês sabem, estamos no período da Feira de Livro. Então, a gente está com 20% de desconto em nossa feira até o dia 15 de novembro. Tá? A gente está acompanhando a Feira de Porto Alegre, como somos de Novo Hamburgo, né, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos. E então, a gente começou no mês anterior, em outubro, e estendemos até o dia 15 de novembro. E com isso, a gente vem fazendo algumas lives com alguns autores de alguns livros. E hoje a gente vai conversar com a Carmen, desse livro aqui, ó, que é um livro infantil, tá? Infanto-juvenil. Eu vou chamar a Carmen, então, pra gente bater um papo com ela, pra ela contar um pouquinho do seu livro. Vamos ver aqui. Vamos chamar ela aqui. Aqui. Vamos convidar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Aqui. Oi, Carmen. Oi, só um pouquinho que eu tô com a câmera virada. Vou desvirar, tá? Tranquilo. Fica à vontade. Vamos de novo, que eu acho que ela caiu. Vamos chamar de novo. Aqui. Agora vamos aguardar. Chamei ela de novo. Vamos ver se ela... Será que eu chamei? Vamos tentar de novo. Aqui. Vamos ver. Eu convidei, não sei o que tá... Vamos ver de novo. Aqui. Vamos ver se ela conseguiu. Agora acho que deu certo. Não conseguiu desvirar ainda, Carmen? Eu desvirei, mas não sei o que deu. Só um pouquinho. Eu acho que não. Faz assim, ó. Sai e coloca de frente para ti na tua câmera, para te tentar desvirar ela. Bom, enquanto a Carmen vai tentando assim, se achar ali no celular, temos esse livro, então, dela para divulgar para vocês. Tá? É um livro que fala sobre finanças, tá? De como a criança deve administrar seu dinheiro. Isso é importante desde o início, né, do amadurecimento da criança, explicar, né, os seus valores, para ter o conhecimento de como administrar seu próprio dinheirinho, né? É um livro pequeno, né, de infanto-juvenil, mas muito legal, porque ele está bem ilustrado. Olha só, ele está bem ilustrado. E olha, bem explicativo também. Olha só, a gente distribui para todo o Brasil, tá? A gente manda pelo correio. Um livrinho assim, dessa espessura, mais ou menos, assim, desse tamanho, ele dá na média de uns R$12, assim, de correio, tá? Então, se alguém se achar interessado, vamos conversar com ela para ela contar um pouco mais, aí é só chamar a gente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Vamos convidá-la. Vamos ver. Convidei de novo, vamos ver se ela consegue entrar agora. Não consegue. Olha, oi Simone, tudo bom? Sim. Olha só, eu vou tentar desvirar meu telefone para ver se a gente consegue, pode ser? Bom, que aí eu te digo se está aparecendo ou não. Aí, tá ótimo. Assim que Aí, você pode ir um pouquinho mais para cima para poder ver o rosto. assim que eu consigo. Aí, isso, assim, ótimo, conseguiu? Sim. Tá conseguindo me ouvir direitinho também? Te ouvir? Sim, te ouço bem. Tá, eu estava comentando com eles sobre esse livro, mas eu vou deixar primeiro
você fala um pouquinho de você. Quem é a Carmen? Fala um pouquinho da sua vida, da sua experiência, no que você trabalhou, trabalha, porque é importante a gente conhecer o autor para saber de que forma foi que ele conseguiu ter a ideia, de onde veio, de onde surgiu a ideia do livro, se é um sonho antigo ou não. Porque é muito importante saber o pensamento do autor, né? Toda leitura vem de dentro do autor. Claro. Então, é bom conhecer o interior um pouco da pessoa e quem ele é. Fala um pouquinho de você. Então tá bom. Tu me escuta bem, Simone? Sim, pode falar. Então, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar conversando com todos, né? E agradecer a oportunidade da Livraria Letras e Culturas, né? De oportunizar esse momento, assim. Eu fiquei muito feliz quando tu aceitou receber meu livro em tua livraria para vender, para comercializar, para divulgar, né? Porque, enfim, é uma parceria, né? Então, assim, queria deixar aqui externado meu agradecimento e a todos que estão assistindo também. Quanto ao livro, eu vim amadurecendo a ideia de escrever há algum tempo, porque eu fui professora nos últimos 25 anos, né? Eu trabalhei em escola pública, trabalhei no município de Dois Irmãos, e assim, pude ter experiência em vários setores da escola. Fui professora de sala de aula, fui professora de educação física, trabalhei na parte administrativa da escola, né? E nos últimos 10 anos eu trabalhei com crianças com deficiência. Legal. Então, assim, eu tive várias oportunidades de trabalho na escola. Tu tá bem? Sim, pode ir falando. Então, como eu estava dizendo, eu tive oportunidades de trabalhar em vários setores da escola, né? E essa ideia, assim, de escrever, eu vinha amadurecendo há algum tempo, né? Eu tenho uma amiga que ela ficava, assim, me incentivando a escrever, porque ela acompanhou esse tempo que eu trabalhei com as crianças com deficiência, né? E quando eu desenvolvi esse trabalho, eu me dei conta, assim, de como a gente precisa acessar o pensamento da criança, né? E precisa estimular a criança de maneiras não formais, né? A gente tem que pensar para poder atingir as crianças, né? E eu tinha que procurar, assim, diversas atividades, diversas técnicas, diversos materiais, para conseguir acessar o aprendizado dessas crianças. E essa minha amiga vinha me dizendo assim, por que tu não escreve? Por que tu não coloca essas ideias no papel, né? Então, assim, se eu colocasse, talvez, essas ideias no papel, elas poderiam parecer. E talvez ideias que agora tenham validade, daqui a um tempo não tenham a mesma validade, né? Sim. Talvez não o mesmo entusiasmo. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu devo? Será que eu tenho algo a dizer e tudo mais? Aí fui pensando, isso foi um processo assim bem longo, né? E volta e meia, essa amiga me dizia assim, daí vai sair o livro ou não vai, né? E eu dizia, pois é, não sei, né? Ficava assim meio reticente. E no ano passado, eu estava na praia no final do ano, e eu tive assim um momento de estar sozinha e eu pensei assim, vou colocar umas ideias no papel, né? Sim. Porque anterior a isso eu tinha tido uma conversa com meu irmão e ele colocou para mim a maneira como meu sobrinho estava lidando com a questão financeira. Daí eu fiquei pensando, nossa, esse é um assunto bem, bem interessante assim para escrever. Aí ele me contou como aconteceu lá com ele, né? E eu pensei, daqui a pouco eu posso, talvez, dessa vivência, escrever algo, né? Foi daí que nesse dia eu sentei na frente do note, assim, e comecei a escrever. E escrevi essa história, e essa minha outra amiga disse assim, eu disse para ela assim, eu escrevi uma história e mandei para ti, se tu puder, tu dá uma olhadinha. Aí ela leu a história e
me disse assim, bah, eu sempre procuro sobre esse assunto dessa maneira assim, bem lúdica como tu escreveu, e eu nunca encontrei. Tu não queria transformar isso num livro? Daí eu fiquei pensando, nossa, será, né? Será que eu devo? Será que vai dar? Fiquei cheia de dúvidas, né? Porque é um universo que eu não domino, que eu não conheço. Aí pensei assim, vou conversar com as pessoas sobre isso. Com outro, conversei com um amigo do meu esposo que já escreveu vários livros voltados ao público infantil. Aí ele me deu algumas dicas. Aí eu conversei com uma colega minha, pedagoga da escola, que também, né? E perguntei para ela assim, como é que tu fez, né, quando tu escreveu teu livro e tal? Porque eu tinha, assim, preocupação de como o processo, porque eu não tinha ideia de onde começar, e também eu não tinha ideia, assim, de como fazer o registro de ilustrador e tudo mais, né? Daí essa minha colega me tranquilizou, pegar a história para a editora. Eu tenho uma editora para te sugerir e ela te ajuda no que tu precisar, né? Se tu não tiver ilustradora, ela pode te dar algumas opções, ela te dá a ver se o texto é publicável, e foi assim que aconteceu, né? Eu conversei com uma escritora, que também é editora, da cidade de Voti, do Ateliê das Letras, a Márcia Funkdia, e ela me ajudou, então, a dar corpo para essa ideia, né? Sim. Ela falou comigo, leu a história, disse que ela era publicável e disse assim, se tu quer compromisso. E daí, ela me mandou esse orçamento e eu fiquei pensando, fiz algumas lives com ela, algumas reuniões por vídeo, alguns detalhes, e a partir disso, então, surgiu o livro. E ele foi lançado na Feira do Livro de Dois Irmãos, no dia 22 do mês passado, né? E agora, sim, eu estou nessa fase de... Ele é um livro bastante recente, né? Que mês que tu conseguiste lançar ele? Desculpa, eu não entendi uma parte, cortou? Esse livro é bem recente. Que mês foi que tu conseguiu lançar ele? Tá me ouvindo? Sim, ele... Sim, é do mês de outubro. Ele é esse bem livro recente, é do mês de setembro. Ele chegou para mim no dia 28 de fevereiro. Ele chegou... Chegou para ti em que mês? Então, Simone, o livro chegou, né, no dia 28. Aí a editora me liberou para que eu começasse a fazer a distribuição dele. Eu comecei a fazer a distribuição e divulgar, assim, alguns pontos. A gente foi no dia 15 de outubro, o lançamento presencial foi no dia 22 de outubro, na Feira do Livro de Dois Irmãos. Sim, é um livro que é um lançamento. E semana que vem, então, eu vou estar participando da Feira do Livro aqui de Novo Hamburgo, que vai ocorrer na Praça do Implante, no dia... Tá cortando a ligação. O vídeo dela tá cortando, eu não sei, eu acho que ela não consegue me ouvir. Enquanto ela arruma ali... para completar, então, pessoal, esse livro é um lançamento, tá? Bem recente, ela tá divulgando agora. Ele fala sobre finanças, né? Ensina a criança a administrar o seu dinheiro de uma forma bem lúdica, de uma forma muito legal, muito simples para a criança entender. Não são muitos os livros que falam sobre esse assunto, tá? E é que a gente está com 20% de desconto na feira, e você pode adquirir na Livraria Letras e Cultura, que a gente fica dentro do Campus 1 da Fevale, aqui em Novo Hamburgo, tá? E a gente distribui para todo o país também. Então, a gente já tem clientes que eu mando para São Paulo, Rio, agora mesmo foi
foi livro para Brasília, então é em todo o país. Como eu estava dizendo no início, para quem não sabe, a média de um livro desse pelo correio dá na média de uns R$ 12 de frete, tá? Então, vou só abrir aqui para você ter uma ideia. Olha que lindo que ele é, com bastante ilustrações, tá? E é um diálogo que o pai tem com o filho sobre suas reservas, né? Sobre o seu dinheirinho que ele ganha mensalmente, né? Na qual ele gasta. E aí o pai começa a explicar para ele por que o filho gasta e como o pai conseguiu adquirir as coisas que ele tem dentro de casa hoje. Então o pai está instruindo o filho a como economizar, né? E a guardar o seu dinheirinho no cofrinho, tá? Então é uma dica que eu deixo para vocês, da Carmen. E entre em contato com a gente, que a gente envia para todo o Brasil. E é um livro que serve para 5, 6 anos em diante já, para criança pequena, né? Já, a criança que não sabe ler, o próprio pai ou a mãe pode ler para ela, né? E serve também como ser o primeiro livrinho da criança, né? Já que às vezes o pai não dá muito livro, ou a mãe, dá o primeiro livrinho para ele poder ter o gosto da leitura e conhecer, né? De que forma ele pode conhecer a leitura, gostar da leitura e também aprender a economizar, né, o seu dinheirinho, ok? Eu não sei se eu vou conseguir chamar a Carmen de novo para ela dar um outro alôzinho, porque tá caindo a ligação dela. Vamos ver se eu chamo ela aqui. Vamos ver se ela vem de novo. Agora Oi? veio de novo. Oi. Eu já estava explicando. Que idade que tem teu sobrinho? Que idade que tem teu sobrinho de fazer esse livro? Ele tem 7 anos, completa 8 esse mês. Ah, legal. Eu tenho uma ideia assim, de 5, 6 anos já, né? Uma ideia que tu pode indicar esse livrinho para a criança já desde o início conhecer, né? Porque são poucos os livros, como eu estava falando, são poucos os livros que falam sobre educação financeira, né? Não são muitos que tem. Para explicar de uma maneira. Assim, de maneira lúdica, eu sinceramente não vi, assim, não vou dizer que não tenho. Eu vi alguns que são mais técnicos, assim, para alunos maiores, né? Que uma outra noção, assim, né? E a minha ideia era fazer um livro, assim, para crianças, né? E que ele tivesse, assim, um desenho feito à mão para ser os alunos que estão na fase de alfabetização, que ele fosse colorido e ilustrado texto, que o texto fosse simples, né, na questão da compreensão, né, e outro dispendioso, que também fosse acessível para a criança daqui a pouco, porque uma das ideias do livro, ele tem várias propostas, né? Uma delas é construir com material reciclável. Então, a criança também pode fazer economia para conseguir atingir o valor para comprar o livro, né? Que então ela conseguindo comprar com o seu dinheirinho um outro significado, né? Isso. E eu também no livro eu proponho que o aluno também pesquise o porquê que o cofrinho tem um formato de porquinho, né? Que então daí induz ao aluno a busca, a pesquisa, né? A ter essa curiosidade científica, que ele pode levar essa curiosidade para a vida e daí enriquecer, né, a vivência dele tanto na parte acadêmica quanto no mundo do trabalho, né? Sim, exatamente. Porque hoje em dia as crianças ganham mesada, né? Geralmente tem uma mesadinha no final do mês, assim, ou um troquinho sempre que, né, que o pai, aquela criança que menos consegue ter um trocadinho, né? Se dá um trocadinho, guarda.
Tem crianças que levam o dinheiro para a escola, para comprar um lanche ou alguma coisa. E aqui mesmo na como dentro da universidade tem a escola, eu vejo muitas crianças, às vezes, vêm para gastar em alguma coisinha e diz assim, não, mas eu tenho que guardar para o meu lanche. Eu digo, isso, guarda para o teu lanche e guarda para o que tu for necessário comprar. Né? Não gasta tudo, né? Porque às vezes a criança fica muito ansiosa, vê uma coisinha, vê outra, né? E quer comprar tudo ao mesmo tempo. Mas é sempre bom a gente dizer, olha, guarda para o teu lanche para te não ficar sem comer e compra o necessário. Amanhã tu traz outro dinheirinho, se faltou alguma coisa, tu compra de novo. Porque assim se cria um adulto que consegue ter controle sobre suas finanças, né? A gente, né, Simone, se a gente parar para pensar, tipo assim, ó, quando eu era criança, a gente não tinha acesso a tanta coisa, né? E também não se tinha a cultura de desenvolver a questão da administração financeira desde cedo, né? A gente ia aprender a lidar com dinheiro quando a gente era adolescente para adulto, né? Isso. Mas hoje em dia tudo é mais acessível, né? As coisas de maneira geral, a gente se tornou mais consumista porque tudo é mais fácil de chegar para a gente, né? Na palma da mão a gente pode consumir muita coisa, né? A gente está com o celular e vários aplicativos a gente pode acessar, né? Então, a gente acabou se tornando consumista, e eu não falo que a gente não pode ser consumista, né? A gente fugir de ser consumista, mas a gente pode fazer isso com uma consciência um pouco maior, né? Exatamente. De pensar assim, o que é realmente útil, o que eu realmente preciso, o que eu estou comprando por impulso, né? Porque eu acho que isso a gente leva para a vida da gente, né? E a gente pode perceber assim que até em alguns momentos pode ser que a gente se perca nessa administração, né? E daí acabe se prejudicando financeiramente, né? Então é bom a gente conversar com as crianças desde cedo sobre isso, né? Porque o meu sobrinho, por exemplo, quando ele ganhava algum dinheirinho, ele tinha que gastar logo, né? Aí o meu irmão sentou com ele, conversou. Daí ele disse, eu e a mãe vamos dar uma mesada para ti. Aí tu não precisa gastar o dinheiro logo, de repente tu pode guardar para comprar uma coisa maior, né? E eu lembro que uma vez ele veio nos visitar aqui, porque eles moram no interior, né? E ele trouxe o dinheiro de 4 meses de mesada para comprar um brinquedo aqui, sabe? Olha, viu? Né? Daí a gente levou ele numa loja de brinquedo que não tem lá na cidade dele, e ele pôde comprar um brinquedo que ele queria muito, né? E que ele não encontrou lá na cidade dele. Então são vivências, né? Exatamente. E como dá valor isso à criança, né? Estimula ela, valeu a pena ter esperado 4 meses para comprar o presente que eu queria, né? Então, Sim. se torna um adulto consciente, né? Já se formando um caráter, Isso. né? Uma madura e consciente, no caso. Isso. Mas e então, teve um episódio também conseguiu falar bastante sobre o livro, né? É uma dica que a gente deixa de presente pro final do ano, dar de Natal, de repente, né? O tio, a mãe, né? É uma boa dica. O vizinho, é uma dica que eu deixo para vocês para darem de presente de Natal. Já está chegando no final do ano, aproveita que a gente está com uns 20% de desconto e a gente manda para todo o país. Quer falar mais alguma coisa, Carmen? Eu também gostaria só de comentar que no livro, uma das propostas dele também é a reparação de danos, porque houve um momento, enquanto meu sobrinho estava economizando e tal, que houve um prejuízo do patrimônio da família, né? E daí se pensou assim, o que fazer para tornar ele consciente do que ele fez está errado e que ele assuma também essa consequência do. Então, conversamos e a gente optou por deixar ele tirar ele, né, em algum momento
assim, para ele sentir que ele tinha que ajudar a pagar o prejuízo que houve no patrimônio da família, né? E, né, foi só dando material, mas para ele também aprender que Sim. ele tem, né, que às vezes uma atitude impensada pode gerar um prejuízo para ele ou para outra pessoa, né? Sim. Tá falhando de novo. Eu não ouvi o final. Oi? Ah, falhou de novo Não, que eu não ouvi o final. Tá, eu estava comentando que então essa tomada de atitude da reparação dos danos foi para ele entender que se ele tem uma atitude impensada, ele pode trazer prejuízo para si como para outras pessoas, né? Então foi uma maneira que a gente encontrou assim, de família de educar ele, né? E daí no livro também tem uma situação de reparação de danos. Sim, que traz a responsabilidade, né? Exatamente. Uhum. Muito legal. Ficou muito legal mesmo o livro, eu li ele. É uma dica que a gente deixa para vocês. E eu acho que seria isso então, né, Carmen? Dá bem para enxergar, dá bem para ver, né? Eu fiz algumas... Sim. Dá bem para visualizar. O pai aqui conversando com a garotinha. Então, a gente deixa como uma dica de presente para final de ano. Muito obrigada, então, Carmen. Te agradeço. Para mim é uma honra ter o teu livro aqui. Espero que surja mais livros, né? De repente, até nessa mesma sequência de finanças, mudando a história, mudando o conceito. De repente, a gente vai amadurecendo cada vez que faz alguma coisa nova, né? Que vai aperfeiçoando cada vez mais. Então, eu te desejo que tu te aperfeiçoe cada vez mais como autora, agora já que tu já não é mais professora. Então, começa a crescer já como autora, porque ficou maravilhoso, realmente, tá de parabéns. E a gente tem as ilustrações da Betina, né? Aqui, ó, tá a fotinha da Betina, que as ilustrações são dela. Ficou muito legal. Ela é uma artista também, né? De artes, né? Sim. E ela pegou bem a tua ideia. Ficou muito legal, porque ela pegou bem a história, pegou bem a ideia. Então tá. Muito obrigada, então, Carmen. Sim. Por esse momento com a gente. Eu agradeço a oportunidade, Simone, a parceria tua, e agradeço a todo mundo que já comprou o livro, e quem ainda não comprou, isso é uma boa dica de presente de Natal. Isso, é só chamar a gente, tá? Chama a gente no Instagram, ali no link da bio tem o nosso celular também, com WhatsApp, se quiserem chamar, e também está no nosso site. Mas se quiser pegar com a gente direto, é só entrar em contato, tá bom? Obrigada, então, Carmen. Outra hora a gente se fala. Então. Um abraço, tá bom, obrigadão. Obrigada. Obrigada, tchau, pessoal, pelo atendimento. Tchau, obrigada. Obrigada, pessoal. Até um outro momento, então. Ok? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.